Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Nessa semana, de 5 de abril a 9 de abril, vocês estarão fazendo uma segunda prova do Aprende Brasil. Agora é a prova volume 1 e ela contém todo o conteúdo da apostila do primeiro bimestre. E vocês ainda, não deu tempo da gente estudar todo o conteúdo. Então, eu fiz aqui para vocês um resumo, do que vai estar caindo nessa prova. Isso vai ajudar vocês a resolver as questões. São 10 questões, tá bom? Todas de alternativa, com gabarito igual à prova anterior que vocês fizeram lá, a sondar. Então, eu fiz aqui um resumo. Vocês podem estar acompanhando também na apostila. Se vocês pegarem a apostila de vocês de língua portuguesa e olhar, todo o conteúdo vai estar na apostila, mas eu vou estar explicando novamente para vocês. Então, começando aí, com o gênero textual Histórias em Quadrinhos, que é o que nós estamos ainda estudando, Então, voltando a falar para vocês, que as histórias em quadrinhos é uma arte sequencial, ou seja, ela possui uma sequência, Cada quadrinho traz a sequência da história. E essa história, essa narrativa, ela combina texto e imagens. E cada quadro, nós observamos a passagem do tempo ou o deslocamento no espaço. Então, se a gente for pensar lá na HQ que a gente estudou da Magali, o Aprendiz de Comilão, cada quadrinho mostrava, o espaço e o tempo também. Primeiramente, ela estava na casa dela, quando ela recebeu a ligação. Depois, ela foi para a casa do Dudu. Então, tem aí uma passagem, um deslocamento de espaço, também uma passagem de tempo, Então, é isso que a história em quadrinhos traz. O comportamento e os sentimentos dos personagens são percebidos através das falas, da postura, dos gestos, da expressão facial. Lembram lá quando o Dudu não estava contente que ele tinha que comer a comida, Então, qual era a expressão do rostinho dele, de descontente? Então, o comportamento dos personagens é visto através dos balõezinhos também, Se ele está pensativo, se ele está bravo, se ele está gritando, Então, tem uma maneira de nós percebermos o jeito que o personagem está na história. Nesse gênero textual, também são usadas as onomatopeias. Lembra que eu mostrei o videozinho para vocês, Que tem lá a representação do som através da escrita, Então, quando está escrito lá na HQ, buá, então quer dizer que o personagem está chorando, está imitando um choro. Quando tem lá tim, está imitando um espirro, Então, através da escrita, eu represento o som, tá? Então, sobre esse gênero textual, é isso que vocês precisam focar, tá? Depois, traz para vocês o estudo dos substantivos. Os substantivos são as palavras que dão nome aos seres, Então, dá nome a pessoas, a sentimentos, a lugares, entes imaginários, objetos, seres em gerais, Então, tudo que tem nome, Nós temos aqui, por exemplo, mesa, cadeira, computador, giz, tudo isso são nomes, ok? Então, isso é chamado de substantivo. Então, substantivo é a palavrinha que dá nome aos seres. E nós temos uma classificação desses substantivos. Eu vou passar alguns para vocês, o que vocês necessitam saber para realizar essa prova, ok? Os substantivos comuns são aqueles que dão nome a um ser qualquer da espécie. Então, quando eu falo assim, cidade, Tem muitas cidades. Estado, país, criança, montanha, lápis. Então, tudo isso é exemplo de substantivos comuns, tá? Agora vem os substantivos próprios. Então, quando eu dou um nome a um ser específico, por exemplo, cidade, que é comum, tem várias cidades aqui na redondeza. Mas qual é o nome próprio de cada cidade? Então, Tabapuã, Novais, Catanduva, cada cidade tem seu nome, aí é um nome próprio. Aí vocês têm como exemplo Brasil, São Paulo, Tabapuã, nome de pessoa, José e vários outros exemplos aí.
Aí nós temos os substantivos simples. São aqueles formados por um só radical, ou seja, uma só palavra. Aí eu coloquei como exemplo, roda. E aí temos também os substantivos compostos, que são aqueles formados por mais de um radical, ou seja, por mais de uma palavra. Exemplo, roda gigante, né? Então, é um substantivo composto, ele dá nome também a um ser, né? A um objeto aí, e só que ele é composto por duas palavrinhas, por isso que ele é classificado como substantivo composto. Então, roda gigante, tá bom? Então, é o que vocês precisam saber para resolver as atividades de substantivo. Aí, nós entramos no gênero textual fábula. Vocês também conhecem, não é novidade para vocês, as fábulas são bastante estudadas. Então, vamos lá. Fábula é um gênero do tipo narrativo, que tem como personagens animais com comportamento humano e apresentam uma lição de moral no final. Então, nesse texto, nessa narrativa, né, os animais, eles adquirem características humanas, eles falam, né, eles têm aí características físicas, às vezes humanas, e no final da historinha, né, tem uma lição para a gente aprender, uma lição de moral, tá? Estrutura da fábula, então, estrutura do texto, da narração. Ela tem o começo, o meio e o fim, né? Então, o começo apresenta a historinha, o meio tem aquele momento, o clímax, né? Onde acontece um conflito, e depois a conclusão desse conflito, trazendo um ensinamento, trazendo uma moral. Elementos da narrativa. Então, nas narrativas, nós temos que sempre observar o tipo do narrador. Nós temos o narrador observador, aquele que observa e conta a história, tá? E temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história. Então, o narrador observador é em terceira pessoa. O narrador personagem é aquele que participa da história em primeira pessoa, tá bom? E depois vem os adjetivos. Os adjetivos, eles atribuem características aos nomes. Então, ele dá uma característica para o substantivo, tá? Então, quando eu falo assim, menina bonita, então, menina é o substantivo, um substantivo comum, né? E aí, quando eu falo bonita, esse bonita está dando uma característica para essa menina, certo? Então, a função do adjetivo, né? Os adjetivos são palavras que atribuem características aos nomes, revelando uma qualidade, um estado, o modo de ser ou um aspecto do substantivo. Aí eu coloquei dois exemplos também. Cavalo veloz, ovelha esperta. Então, o que está aí marcadinho em amarelo são os adjetivos. Está dando aí uma qualidade, né? Para o nome, para o cavalo e para a ovelha, tá bom? É o que vocês precisam saber. Todo esse conteúdo está na apostila. Vocês também conseguem lá achar esse conteúdo e fazer uma leitura mais aprofundada. Eu não vou estar explicando, obviamente, a prova, mas o conteúdo sim. Então, se houver dúvida, professora, mesmo você explicando, eu ainda não entendi. Então, não estou conseguindo resolver a avaliação. Me chamem no particular, se tiver vergonha de perguntar no grupo, que eu explico o conteúdo necessário para que vocês façam a avaliação, tá? Eu ajudo vocês com o conteúdo, não com a avaliação em si, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem estar me chamando. Então, até a próxima. Tchau, tchau.